Bom, boa noite, às senhoras e os senhores. Eu gostaria de agradecer aqui a oportunidade de fazer essa apresentação para vocês. Então, nós vamos falar sobre a avaliação de passivos ambientais em transações imobiliárias, né? Por que a gente está preocupado com isso? Então, o objetivo aqui, o que a gente pretende fazer é apresentar os principais aspectos técnicos e legais dos procedimentos de avaliação de passivos ambientais em transações imobiliárias. Para quê, né? Com o objetivo de orientar os empreendedores imobiliários, os corretores de imóveis e os profissionais da área, né, sobre esses procedimentos técnicos e, principalmente, sobre as leis. E por que isso deve ser feito, né, numa transação imobiliária? Simplesmente, que são aqui a palavra que eu acho que é mais importante para deixar claro, que é a otimização do uso dessas áreas e a diminuição dos riscos e prejuízos aos interessados. E vocês vão entender depois por que tem esses riscos e de prejuízo. E por que a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de problema. Então, isso daqui é uma figura que mostra... Vocês podem perguntar para mim, pô, Carlos, mas como é que contamina o solo? O que acontece que ele se contamina? Bom, o solo se contamina, igual aqui, teve um uso de uma indústria, né? Então, vocês estão vendo, a indústria está lá instalada em cima do solo, em cima do terreno, só que ela tem armazenamento de combustível, de produtos químicos, e debaixo do solo tem o quê? Tem água subterrânea. Tem um lençol freático e o próprio solo em cima do solo. O lençol freático é aquela água que fica acumulada no poro do solo, né? Então, qualquer lugar que você escavar um pouco abaixo do solo, uma hora você vai encontrar água. Quando você está no alto do morro é mais difícil, mas quando você está em partes mais baixas, perto de um rio, como acontece ali, o lençol freático está mais raso, ele está mais próximo da superfície. Então, se tiver qualquer tipo de vazamento, de tubulações, tanques enterrados, os próprios resíduos depositados de forma inadequada no solo, isso vai contaminar não só o solo, como a água. Porque chove, a água vai percolar o solo, vai dissolver esses resíduos, vai infiltrar, até que atinge o lençol freático. Então, você pode ter uma contaminação que não foi causada por você, simplesmente porque o lençol freático ele não fica parado, ele vai migrando, ele vai andando para uma certa direção. Aqui, no caso, ele anda em direção ao rio. O que acontece? Você tem um terreno numa posição aqui e tem um terreno a montante do seu, que está contaminando, a água que vai infiltrar naquele terreno vai vir migrando em direção ao seu terreno. De repente, uma hora lá, aparece uma contaminação no seu terreno que não é você que causou, mas foi causada por outro. E isso não acontece só em áreas industriais, não. Isso acontece também em áreas agrícolas. Por quê? É todo tipo de lugar que tem uso de insumos químicos, né? Então, ali, uso de agrotóxicos, criação de animais também, né? Por causa das fezes dos animais, aplicação de adubos, próprio armazenamento de combustíveis. E não só esse tipo de coisa, mas também até um cemitério contamina isso. Aterro sanitário, lixão, cemitério, todo esse tipo de atividade que nós somos obrigados a fazer, porque a gente tem que fazer alguma coisa, né, com esses resíduos, elas são passíveis de contaminação. Bom, então, por que a gente se preocupa com uma área contaminada? Principalmente porque, se você vai fazer uma obra numa área que está contaminada, os trabalhadores que vão estar envolvidos ali, e a população do entorno, e a fauna e flora local, elas estão sob risco. Também, para o nosso caso aqui que a gente está falando, né, do empreendimento imobiliário, você pode ter uma exposição publicitária negativa, né? Imagina, o cara fala, aquela incorporadora construiu um prédio e numa área contaminada. Aquilo vai sair em tudo quanto é jornal. Depois, porque é crime ambiental. Então, você pode causar também embargo, interdição, demolição na obra, penalidades, multas, ações judiciais, indenização, prisão,
Prejuízos e gastos desnecessários, tudo que a gente não quer, né? A gente, quando está fazendo uma transação imobiliária, a gente está visando ter lucro, né? Não está querendo ter prejuízo. E muito menos cadeia, né? Então, ó, aqui eu vou dar um conselho para vocês, que esse negócio de conselho, se fosse bom, a gente vendia, né? Mas eu vendo conselho porque eu dou consultoria, então eu posso falar e eu vou dar um de graça para vocês. Ó. Não tente fazer em casa. Então, ó, e a apresentação, eu estou fazendo assim, ó, apresentando os principais aspectos, porque isso não é uma coisa tão simples assim. Você tem que conhecer a legislação e conhecer os procedimentos técnicos. Então, é sempre recomendável que você tenha a orientação de um profissional capacitado. O que acontece também é que, até na hora da gente escolher esse profissional, a gente tem que tomar cuidado hoje em dia, porque é muito difícil isso. Porque, por exemplo, tem muitas empresas que fazem esse tipo de serviço de avaliação ambiental, que eles vendem soluções milagrosas e soluções padronizadas para tudo. E não existe. Isso não existe. Cada caso é um caso, você tem que estudar, você tem que entender, porque não é assim, eu tenho uma solução que serve para esse lugar, vai servir para aquele. Não é assim que funciona. Então, por isso está aqui essa recomendação. Então, ó, nós estamos falando de área contaminada, principalmente aqui eu peguei o caso para falar para vocês de áreas urbanas. E aqui, por exemplo, em São Paulo, vamos pegar a nossa capital. As contaminações aqui elas estão estritamente relacionadas ao tipo de uso e ocupação do solo. Então, o que aconteceu aqui? Ó? Ela está muito relacionada ao histórico de industrialização da cidade, do estado de São Paulo, e principalmente aqui na nossa capital, porque é a região mais industrializada do Brasil e da América do Sul até. Então, ó, a partir de 1880 e 1890, né, com o fim do ciclo do café, começou a chegar um monte de imigrante, italiano principalmente. Um monte de gente aqui é imigrante italiano. Tem também bastante imigrantes japoneses. Esse pessoal chegou aqui com conhecimento de tecnologias que não tinham no Brasil, mas tinham lá. Então, eles começaram a montar as pequenas fábricas, pequenas oficinas, e que foi desenvolvendo a nossa indústria. A partir da década de 1950, né, após a guerra, a Segunda Guerra Mundial também auxiliou muito a nossa industrialização. Por quê? Porque o comércio internacional foi interrompido. Então, a gente tinha que se virar com o que tinha aqui. Então, nesta época, a industrialização se consolidou aqui em São Paulo, principalmente na nossa capital. Então, ela começou principalmente seguindo, ó, esse mapinha aqui mostra bem os eixos rodoviários. Ó, ali está mostrando as rodovias Anhanguera, Bandeirantes, né, a Washington Luiz. Aqui dá para ver bem, a Dutra, né? Então, as indústrias sempre se concentraram ao longo desses eixos. Por quê? Porque são os eixos de transporte que tem que chegar a mercadoria de um lugar para o outro. Então, no começo, ainda quando tinha ferrovia, isso era um pouco diferente, mas a gente, de um tempo para cá, não no tempo, mas no começo do século, a gente foi deixando de usar as ferrovias para usar as rodovias. Então, a industrialização acompanha esses eixos de movimentação de mercadorias. Bom, aí vamos chegar direto já na contaminação. O que acontece? Quando que a gente começou a se preocupar com isso? Se vocês tentarem lembrar na memória, vocês vão ver que não é uma coisa muito antiga. É recente que isso começou a ser discutido. Então, ó, em 1930, entre 30 e 56, nesse lugar lá em Minamata, no Japão, que é uma enseada, uma baía de Minamata, o pessoal, eles usavam no processo industrial lá mercúrio e jogavam o rejeito direto no mar. O que aconteceu? O pessoal se alimentava dos peixes, né? E aí teve um caso de contaminação gigantesco por mercúrio, que um monte de gente morreu por causa disso. Entre 70 e 80, lá nos Estados Unidos, no estado de Nova York, esse caso de Love Canal, o que aconteceu? Uma indústria depositava o resíduo dela numa lagoa, esse resíduo começou a infiltrar no solo, o lençol freático era muito raso, né, porque estava muito perto do mar. O que aconteceu? Começou a brotar esse contaminante em vários locais, em vários terrenos, e
Esse caso causou um prejuízo de mais de 200 milhões de dólares na época, que é uma fortuna. Se corrigir hoje, é muito dinheiro. Aqui no Brasil, entre 1980 e 1990, teve o caso ali na Baixada Santista, ali em Cubatão, da Ródia. E depois, em 2001, veio o caso da Shell ali em Paulínia. Esses casos, eu só estou mostrando porque são os históricos de primeiras contaminações que as pessoas começaram a se preocupar. Eles não foram utilizados como empreendimentos imobiliários. No entanto, esses daqui, eles já foram casos que talvez você já tenha ouvido falar. O aterro Mantovani, em Santo Antônio de Posse, aqui em Jurubatuba, Vila Carioca, o condomínio residencial Barão de Mauá, esse é um caso bem famoso. Esse caso do Barão de Mauá, tiveram 1.720 famílias que foram afetadas. E foi um caso que, assim, o problema seria facilmente resolvido se tivesse tido a preocupação. Na época não tinha, quando começaram o empreendimento, né? Mas era uma coisa que dava para perceber muito simples, gastando pouco dinheiro. O que acontece é que, às vezes, as pessoas querem economizar e aí acaba se dando mal. Só de indenização, nesse caso do Barão de Mauá, foram gastos 90 milhões de reais, é o que está previsto. Acho que as indenizações vão começar a ser pagas agora. Cada família vai receber 51 mil reais. Quando começou a causa, era entre 500 e 1 milhão e 700 por família. Só que aí vai discutindo, tal, e quem vai pagar? Os donos do terreno, que no caso era a COFAP, que negociou, e as incorporadoras, aquela Paulicop. Esse caso também do Jardim das Oliveiras, o Shopping Center Norte aqui, que é mais recente, né? As pessoas, todo mundo lembra. Esse das mansões Santo Antônio, em Campinas, a indústria química Matarazzo, Coab e até a favela Paraguai. Então, esse tipo de problema, ele não atinge nem só bairros mais populares, nem áreas nobres, ele pode atingir qualquer tipo de empreendimento. Bom, e aí como é que começam essas preocupações? Aí surgiram leis, né, para isso. Essa lei, o decreto-lei, né, de 1413, ele vem de 31 de julho de 75. Então, nesse decreto-lei, ele já apresentava preocupações sobre o controle de poluição do meio ambiente provocado por indústrias. Depois, em 81, surge essa Política Nacional do Meio Ambiente, que é a partir dela que a gente começou a desenvolver todas as leis que são aplicadas hoje. Essa lei de crime ambiental, ela vem de 12 de fevereiro de 1998. Essa lei é interessante porque já começa a ficar diretamente relacionado com a atividade do empreendimento. Por quê? Ela considera a deposição inadequada de solos, entulhos e contaminados em bota fora, né? Que é aquele lugar que você simplesmente joga ali. Ou aterros como crime ambiental. Como é que é isso? Você escava uma área. Você vai lá e escava um solo, você tem que destinar esse solo escavado. Então, para destinar esse solo escavado, você tem que saber se ele está contaminado ou não. Se ele estiver contaminado, ele tem que ir para um aterro controlado. E é muito caro fazer esse tipo de operação. Agora, se ele não estiver contaminado, você pode mandar ele para um aterro de inerte, ou até reciclar o material, ou até aproveitar como aterro em outras obras. O que acontece muito? Acontece muito que ninguém quer gastar dinheiro botando isso no aterro controlado. Então, você vai lá, o cara forjam laudos. Isso aqui não está contaminado. Vai para um aterro de inerte. Aí vem alguém, quando é obra pública, sempre tem alguém que desconfia. Mas espera aí, vamos fazer uma análise. Você vai lá, analisa e fala, isso aqui está contaminado. Ou então, acontece também o contrário. O cara fala que está contaminado porque ele quer ganhar o dinheiro, quer cobrar mais caro para poder destinar. Aí vem o cara e fala assim, vai lá, faz uma contraprova para mim. Você vai lá, faz, descobre. Não, isso aqui não está contaminado. Então, tem as duas coisas podem acontecer. Por quê? Porque quando o cara quer dar golpe para ganhar dinheiro, ele vai dar um jeito, entendeu? E a gente tem que ficar atento, porque quando é obra pública, é dinheiro público, né?
Bom, em 2009 surge essa resolução CONAMA. Na verdade, a CONAMA é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, e vem a resolução 420, que é pela primeira vez que ela vai estabelecer diretrizes, né, para o gerenciamento de áreas contaminadas, e ela estabelece também valores de concentrações de contaminantes, de compostos químicos, que são valores orientadores, assim, ó, quais são os limites para você considerar uma área contaminada ou não contaminada. Então, isso surge pela primeira vez com essa resolução 420. Isso são as legislações no âmbito federal, né? No âmbito estadual, a primeira vez assim que tem alguma coisa falando sobre isso é essa lei 9.999, de 9 de junho de 98. O que acontece com essa lei? Apesar de não ter assim, estabelecidos os critérios para investigações de áreas contaminadas, ela já estabelece o seguinte, ó, você pode usar uma área que é considerada área predominantemente industrial para outros tipos de ocupação, como residência, como comércio e etc. Só que é o seguinte, você tem que comprovar que esta área não está contaminada. Bom, depois, em 2006, surge essa lei, que é a Política Estadual de Resíduos Sólidos. Então, essa lei diz o quê? Que o gerador do resíduo ele e os seus sucessores respondem pelos danos ambientais efetivos ou potenciais. Então, o que está querendo? Ela já está atribuindo um responsável pela contaminação. Então, são responsáveis pelos resíduos remanescentes da desativação de sua fonte geradora, bem como pela recuperação das áreas por eles contaminadas. Ou seja, já tem responsável, já tem gente que vai ter que arcar com esse custo da descontaminação. Essa lei 13.577, ela também dispõe de diretrizes e procedimentos para o gerenciamento e a investigação de áreas contaminadas. E ela foi validada, né, por esse decreto em 5 de junho de 2013. Agora, essa é a parte que é interessante, que é a importante para vocês. O que acontece? Por que eu falo que é a mais importante? Porque essa daqui é a que demonstra quem são os responsáveis por uma área contaminada. Então, quem são os responsáveis? O causador da contaminação e seus sucessores. Essa é a parte, o proprietário da terra, o superficiário, o detentor da posse efetiva, e aí, para vocês, corretores, que isso importa, quem dela se beneficiar direto ou indiretamente. Então, até quem participa da transação pode ser responsabilizado. Então, isso é lei, né? Por isso que a gente precisa ter conhecimento da lei e conhecimento técnico. Não precisa ser especialista no assunto, mas ter um conhecimento até superficial, mas saber de como fazer, de como obter informações para não ter problema. Por quê? Porque com isso você pode ser considerado culpado de coisas que você nem sabe. A pessoa pode falar, não, o cara agiu de má fé, só que você, eu não tinha conhecimento disso. Só que a gente é responsável pelo aquilo que a gente não sabe, isso é verdade. A gente tem que procurar saber as coisas, não adianta, eu não sabia. Bom, um outro artigo dessa lei. O responsável legal, ao detectar indícios ou suspeitas de uma área esteja contaminada, ele deve imediatamente comunicar aos órgãos ambientais responsáveis. O que acontece muito quando a gente trabalha com isso? É bem comum, a gente é contratado para fazer um trabalho numa empresa, o cara chega e fala, eu não quero comunicar a CETESB. Aí a gente fica numa situação, olha, você não pode não comunicar a CETESB, é lei. Você tem que comunicar. Então, assim, não tem o que fazer. Porque se você não comunica, você pode responder, você vira cúmplice. Isso é crime ambiental. Bom, a outra, o artigo 20.
que o responsável legal pela área, o responsável legal é todos aqueles que eu mostrei anteriormente, inclusive os que se beneficiaram dela indiretamente ou diretamente, ou seja, até o corretor. Ele é responsável pela investigação para conhecimento total da extensão dessa contaminação. E olha que interessante, se essa contaminação estiver na água e ela comprometer uma fonte de abastecimento, o responsável pela contaminação deve fornecer uma fonte alternativa para a população afetada. Tem um caso interessante que a gente estava estudando em Santa Catarina, que tem um município, ele é abastecido por água de um rio. Esse rio ele corta 3 municípios que eles possuem distritos industriais. Então, o município de Jusante, que é o que usa a água que vem desses 2 outros municípios, tem semana que ficam 7 dias sem abastecimento de água, porque uma indústria joga os dejetos direto no rio. E o pessoal tem que descobrir quem é que está fazendo isso. E, assim, tem que pegar em flagrante. Não basta, não, a gente sabe que vem e tal. Claro que a gente está usando vários métodos para tentar descobrir, né? Tomara que a gente consiga. Aqui também a gente tem as leis municipais. Vocês observem que é complicado aqui no Brasil, que a gente tem muita lei, né? Para pouca fiscalização. Por isso que a gente tem um monte de lei, teoricamente, você fala, pô, mas com tanta lei assim, por que ainda existe tudo isso? Porque não tem fiscalização. Então, não adianta ter lei, tem que ter alguém que vai lá e faça a lei ser cumprida. Porque se você, tem uma lei ali que não pode, mas eu pego e falo, mas não tem ninguém olhando. Aí vai de cada um, né? Da sua índole. Se você quer enganar, quer fazer o errado, você pode fazer e vai demorar para te pegarem. Agora, se tem fiscalização, os caras, eu não vou fazer nada errado porque eu sei que vão me pegar. Como aqui não funciona desse jeito ainda... Bom, mas essa lei municipal, que é de 2002, a 13.430, que ela estabelece o plano diretor do município, né? Então, ela já dá consideração para áreas contaminadas ou suspeitas de contaminação. Aqui é interessante, e é isso que é interessante para vocês, eu vou até avançar um pouquinho, mas depois eu volto para falar disso aqui. Por quê? O que é uma área suspeita de contaminação? Vocês que trabalham diretamente com negociações imobiliárias, tem como vocês se precaverem disso. Falar assim, será que essa área é suspeita? Então, tem como fazer isso. O que a prefeitura, nessa lei, considerou como uma área suspeita de contaminação? Qualquer área que foi utilizada por um desses usos aí. Indústria química, petroquímica, metalúrgica, farmacêutica, montadora, indústria têxtil, depósito de resíduo, depósito de material radioativo. Essa daí era fácil de saber, né? Ninguém nem vai querer comprar, né? Uma área que foi depósito de material radioativo. Depósito de materiais provenientes de indústria química, aterro sanitário, cemitério, mineração, hospital e aqui o maior vilão de todos, os postos de combustíveis. Vamos voltar aqui para as leis. Ok. Vamos só fazer, eu esqueci de avisar, só fazer as perguntas no final, porque está filmando, e aí senão o pessoal não ouve. Mas depois a gente... municipal está aqui. Então, qualquer forma de parcelamento, uso e ocupação de empreendimentos privados ou públicos em áreas contaminadas ou suspeitas de contaminação só poderá ser aprovado ou regularizado após realização de investigação do terreno e avaliação de risco. Ou seja, uma área que está contaminada, ela não está inutilizada, mas você tem que comprovar que ela não está contaminada ou que tem uma contaminação, mas que não oferece risco para o uso que ela vai ter. Então, isso é importante, por quê? Porque grande parte das áreas do nosso município, elas estão contaminadas. É impressionante. Na hora que chegar aqui e mostrar o mapa para vocês, vocês vão se assustar. Esse decreto, ele de 2002, ele determinou o seguinte, e aí que é um problema também. Existe já uma lei da CETESB para fazer isso, mas aí também tem uma da prefeitura.
tem áreas que você olha no cadastro da prefeitura, elas não estão na lista da CETESB. Tem listas que estão na lista da CETESB e não estão no cadastro da prefeitura. Então, às vezes, fica complicado para a gente identificar o que está acontecendo. Agora, geralmente, tem até as últimas listas, elas estão melhores, mas tinha lista que você fala, mas essa área está aqui, não está ali, o que está acontecendo? Então, fica difícil até para a gente que está trabalhando identificar. Para quem é leigo, fica pior ainda. Essa lei aqui, ó, de 2003, que ela estabelece que a aprovação, desde que seja feita a investigação. Os suspeitos de contaminação, olha lá, os imóveis que tenham qualquer uma daquelas atividades que eu mostrei aqui atrás. Essa daqui, ó, dos planos regionais, elas passam também parte da responsabilidade da subprefeitura. Então, você, quando está procurando esse conhecimento, você tem que ir num monte de lugar, não basta você ir em um lugar só. Essas são as dificuldades que a gente tem na hora de descobrir as informações. Então, elas não estão num único lugar. Você tem que ir em vários lugares, às vezes. Esse decreto, que ele regulamentou a lei, né? E aí, o que eles fizeram? A partir disso, eles obrigaram a ter essa publicação do relatório de áreas contaminadas no município. São cerca de 15 mil áreas cadastradas, tá? Então, você vê que são bastante locais que têm contaminação. Aqui as áreas suspeitas, né? Então, são sempre áreas que foram utilizadas, né, principalmente como industriais, e os postos de combustível, né? Que esses são, geralmente, o maior problema que a gente encontra. Bom, aqui a gente já entra em aspectos técnicos do gerenciamento de áreas contaminadas. Então, como é que é feito isso? Então, primeiro você identifica uma área contaminada. A primeira parte dessa identificação, a gente faz o que a gente chama de avaliação preliminar. Nesse tipo de avaliação, a gente procura informações históricas sobre o uso que o local teve. Então, a gente vai ver, ó, essa área hoje é um condomínio, mas no passado ela foi uma indústria. Antes de ser indústria, foi um depósito de qualquer coisa. O que a gente vai pegar? A gente vai, através desses usos que ela teve, a gente vai avaliar o potencial dela estar contaminada ou não. Então, se você chega numa área e fala assim, isso aqui era um posto de gasolina, a probabilidade dela estar contaminada é 90%. Quando você faz essa avaliação preliminar, então, a gente não tem a comprovação ainda. Como é que você faz a comprovação? Você tem que partir para essa etapa de avaliação detalhada. Então, você vai fazer o quê? Você vai no local, vai amostrar solo e água subterrânea, mandar para um laboratório e eles vão analisar. E aí é analisada uma bateria de elementos e compostos que eles vão mostrar para você quais as concentrações desses elementos. Você compara essas concentrações com a lista de valores orientadores lá da CONAMA 420 e tem uma lista também da CETESB de 2014. Você compara com essa lista, se os valores estiverem acima, a área está contaminada. Se estiver abaixo, não está contaminada. Depois que você faz essa identificação, a área tem que ser feita a remediação, que é um processo que demora, aquela sua pergunta, mais ou menos, do posto, assim, o prazo que a CETESB dá é geralmente de 2 anos, mas dificilmente uma área é descontaminada. Na verdade, eles têm um critério que chama concentração máxima admissível. Então, se você atinge aquela concentração máxima admissível, eles já vão considerar que a área pode ter alguns tipos de uso, dependendo do uso que você quiser dar. Só que remediar uma área, limpar a contaminação, hoje em dia é muito difícil, principalmente porque usam muito técnicas inadequadas. Então,
Porque assim, ó, o melhor jeito de você recuperar uma área é você deixá-la parada, quieto. O que degrada esses contaminantes é oxigênio e atividade biológica de bactérias. Se aquilo ficar parado, se você garantir que ninguém vai entrar ali, que ninguém vai mexer, ninguém vai beber aquela água, ninguém vai brincar com aquela terra, deixar aquilo parado, o próprio composto ele sofre a biodegradação natural. Então ele tem uma meia-vida, ele vai decaindo. Então, se você esperar aquilo, ele vai degradar. E desde que a fonte de contaminantes esteja cessada, né? Se ela continuar contaminando, vai ter sempre contaminante lá. Se você garantir, ó, não está chegando mais contaminante, você deixar a área parada ali, ela vai recuperar. Não, pode demorar. Geralmente tem contaminantes que a meia-vida são de 12 anos, 21 anos. Então, não tem... Porque depende da atividade biológica que tem ali. Não tem assim, não... eu vou deixar essa área parada 5 anos, ela vai melhorar. Não é assim que funciona. Tudo depende. Depois que você fez essa etapa de contaminação, de remediação, monitoramento, essas áreas podem ir para o cadastro de áreas contaminadas. E aí que vai para a lista da CETESB e para a lista da prefeitura. Bom, aí como é que vocês procuram essas áreas lá? Basta você entrar na lista com o endereço ou com a razão social do estabelecimento que tiver nessa área, que vocês vão poder checar se aquilo está contaminado ou não. Essa lista de áreas contaminadas você pode baixar da CETESB, elas são públicas, todas essas listas. No site da CETESB, tem lá, vocês podem entrar no site, áreas contaminadas. Aí, dentro de áreas contaminadas, vão estar disponibilizadas essa lista. A lista de 2015 entrou no ar faz umas 2 semanas. Que às vezes também tem um atraso. Há pouco tempo atrás, a gente estava usando a lista de 2013. Depois veio a lista de 2014. Então, mas agora está mais ou menos atualizada a de 2015. Aqui, para vocês terem uma ideia da evolução do número de áreas contaminadas, a partir de 2002, que foi quando a CETESB começou a monitorar isso. Então, em maio de 2002, tinham 255 áreas contaminadas. Era o que a gente sabia. Hoje, em dezembro de 2015, que é quando fechou a data da última lista, tem 5.376 áreas contaminadas. Isso no estado todo. Então, a reta, ela só sobe, é quase uma reta ascendente completa, totalmente inclinada, quase com 45 graus. Quer dizer que o que tem para se descobrir é muito grande ainda. Isso é só o que a gente já conhece. E ela vai aumentar, porque quanto mais você se investiga, mais você descobre áreas contaminadas. Assim, as contaminações... Bom, então aqui dá para vocês terem ideia do tamanho da confusão. Aqui, a distribuição destas áreas de acordo com a localização delas, né? Então, no interior do estado, concentra 35% das áreas, com 1.892 ocorrências no cadastro. No Vale do Paraíba, 282 áreas, com 5%. No litoral, 358 áreas, 7%. Na região metropolitana, 894 áreas, 17%. E no município de São Paulo, 1.950 áreas, 36%. Isso é a lista de 2015. Também é tudo variado, mas mais no centro, onde teve os usos industriais e os postos são as áreas que mais concentram. Se você lembrar que a cidade foi avançando depois para a periferia, e antigamente as indústrias estavam localizadas na periferia, aí você consegue entender por que
a gente vai cada vez mais descobrindo áreas contaminadas. Então, aqui, ó, a distribuição por atividade. Então, ó, eles juntam acidentes, né? Acidente quando tem um derramamento de óleo, um vazamento de uma tubulação de uma indústria, essas coisas. São 46%, 46 casos, 1% são acidentes. Ali, ó, deposição de resíduos, 3%, 156. Indústria, 917. Vocês veem que a indústria não é o grande vilão. Comercial, 278. Agora, olha o tanto de postos de combustível, 3.979 áreas. Por que será, né, que posto contamina tanto? Será que não tem um jeito da gente fazer posto não contaminar? Geralmente é vazamento no tanque, além de vazamento na bomba e, às vezes, uso de tanques inadequados, né? Agora, vocês veem que é o grande vilão. Então, por exemplo, para vocês, o que vocês vão... Uma indústria, ó, você vê que é perigoso, claro, mas não é o grande vilão. Agora, se você vai negociar uma área, um terreno que foi posto, a probabilidade é enorme de estar contaminado. O que acontece também por causa daquela lei de quem é o responsável pelo passivo? É o proprietário, quem fez uso. O que acontece? Por exemplo, tem um caso que a gente trabalha, que é o seguinte: uma família herdou um terreno. O pai morreu, herdou o terreno. E o terreno é um posto de combustível. E é o terreno que eles têm tal para pegar o dinheiro. É um terreno que vale bastante dinheiro, fica localizado numa avenida grande de São Paulo, tal, só que tem uma contaminação lá, e grande. Então, para tirar aquela contaminação, se você quiser negociar, você pode negociar o terreno desde que você dê ciência para o seu comprador. Ó, esse terreno está contaminado, então eu vou te dar um desconto aqui para você descontaminar. Só que não é barato descontaminar. Tem descontaminações que é de R$500 mil para cima. Não tem... É muito caro. Claro que aquilo que eu falei, o método mais garantido é você deixar parado. Mas como é que você vai deixar uma área 20 anos parada para poder usar? As pessoas querem utilizar, querem investir, ganhar dinheiro com isso. Então, tem maneira de fazer isso, só que você tem que fazer da maneira correta para não ter problema com a lei. Ó, aqui é um mapa com a distribuição de áreas. Olha aqui para vocês verem. Quase tudo aqui é a nossa mancha da nossa cidade, né? A cidade está mais ou menos por aqui, ó. Aqui é a bacia hidrográfica do Alto Tietê, que é a bacia que abastece nossa cidade. Então, olha o tanto de áreas contaminadas, ó. Então, ó, Zona Oeste, Zona Leste, Zona Norte, Zona Sul. Não, aqui, ó, é o seguinte, aqui são áreas, a classificação que a CETESB dá. Então, vermelho é área contaminada com risco confirmado. Essa cor laranja é área contaminada em processo de reutilização, ou seja, são áreas que estão quase obtendo, estão passando por remediação e estão quase obtendo a liberação da CETESB. Em roxo são as áreas que estão sendo investigadas, ó. Tem bastante também. São áreas que estão passando por aquele processo de investigação detalhada. Em azul claro, áreas que estão sob monitoramento para encerramento, ou seja, vai ser encerrado os processos de investigação e remediação. Em amarelo, as que estão sofrendo remediação. Essas que estão sofrendo remediação, a maior parte é posto de combustível. O posto de combustível ele tem dois tipos de contaminação, que isso é importante também que vocês saibam. A contaminação que ele causa, ela pode ser formada, a gente fala contaminação de fase livre. O que é uma contaminação de fase livre? A gasolina, como ela é menos densa do que a água, ela boia, ela fica flutuando sobre a água.
Então, quando você chega, às vezes, num posto, faz um furo, você puxa a gasolina antes de puxar a água. Esses casos são muito perigosos porque eles podem causar explosões, pode causar acidente. E tudo depende se no entorno, né? Quando a gente faz esses trabalhos de investigação, a gente procura saber o quê diretamente? A gente procura saber quais poços de água subterrânea estão cadastrados num raio de 500 metros da contaminação. Por quê? Porque se esse poço está bombeando, ele está puxando a contaminação para ele. E aí a gente tem outro problema. Bom, como aqui, infelizmente, todo mundo quer dar um jeitinho brasileiro, que é sacanagem falar isso, né? Porque nem todo brasileiro é sacana, né? Mas, infelizmente, o que acontece? O cara, para fazer um poço, ele tem que pagar uma taxa para o DAEE, tem que comunicar o DAEE, tem que fazer um estudo e tal. Aí o cara não quer fazer isso, não quer gastar. Por quê? Mas por que eu acredito que as pessoas façam isso, mas por ignorância? Por quê? Se o cara sabe qual o risco que ele está correndo, não só o risco de pagar uma multa, mas o risco de puxar uma água contaminada que o filho dele vai tomar, ele não vai querer fazer isso, a não ser que o cara seja maluco mesmo, psicopata. Então, o que acontece? Se as pessoas sabem qual é o risco, elas tendem a querer fazer a coisa direito. Então, o cara vai lá, não quer fazer isso. Então, ele faz um poço clandestino, que aí não está no cadastro, então eu não fico sabendo. Então, imagina, tem uma contaminação do lado, tem um cara ali que tem um poço puxando água. E aí eu não sei, porque não está aquele poço no cadastro. Então, toda a minha avaliação está comprometida. Por quê? Porque o cara não seguiu o procedimento legal. O DAEE fiscaliza? Fiscaliza, mas será que tem tanto técnico para fiscalizar? Não tem. Vocês notem que essa crise hídrica que a gente passou em São Paulo, por que a gente não podia usar água subterrânea? Porque a maior parte dela é contaminada, por posto, principalmente. Então, assim, é um problema que afeta toda a sociedade, afeta toda a cidade. Você vê que a cidade quase ficou inviável. Assim, teve restaurante que não podia abrir porque não tinha água, cabeleireiro que não podia... Coisas que precisam de água todo dia, é um problema sério. E aí a gente fica amarrado. Por quê? Porque simplesmente nós não estamos seguindo o conhecimento que a gente tem. Então, para a gente se livrar de várias coisas, a gente tem que ter conhecimento, a gente tem que gostar de saber das coisas. Infelizmente, no nosso país, as pessoas que estudam, gostam de estudar, que aprendem, sabem demais, elas vão se tornando pessoas marginalizadas. Ninguém gosta. Porque você vai trabalhar com um lugar, se você é muito competente, você sabe demais, você vai trabalhar num lugar, aí tem um monte de gente que é incompetente e tal, e não tem aquela disposição de aprender. Aí você vira uma ameaça para eles. Então, eles vão querendo te ver longe. Só que a gente tem que mudar essa mentalidade. A gente tem que gostar de ficar perto de quem sabe, gostar de ficar perto de quem é interessado em aprender, em fazer todas essas coisas, porque assim a gente vai conseguir mudar. Os países no mundo inteiro eles são assim, os países que se desenvolveram. Senão a gente vai ficar atrasado, porque a gente não aplica o conhecimento que tem. Então, nessa questão de meio ambiente, até antes eu estava conversando com o Paulo. Cadê o Paulo? Está ali, ó. Ele estava me falando dos livros lá que ele estava lendo, tal. Essa questão é completamente manipulada, sabe? Coisas absurdas, assim, ó, aquecimento global. É tudo mentira isso, é mentira mesmo. E você vai encontrar professores universitários falando que isso é verdade, mas eles não têm a menor noção. E, às vezes, é gente que está sendo paga para mentir. Porque tem gente que vai ganhar dinheiro com isso. Então, por isso que a gente precisa estudar e tentar buscar a verdade, assim, não ficar acreditando em qualquer coisa, mas... na real é isso. Então, se a gente não prestar atenção, a gente vai ficar acreditando. E
a gente em ciência, a gente não tem crença. A gente sabe das coisas ou não sabe. Então, isso que eu estou falando para vocês não é um negócio assim, eu acredito nisso. Não, eu estudei e eu sei isso. Por isso que eu posso garantir, falar, não, isso é verdade. Quando eu não estudei e não sei, aí eu começo a ir no achismo, na suposição. Aí, eu acho. Sabe, quando a gente fala, devia ser proibido falar eu acho. Na minha casa, minha mãe não deixava, a gente não podia falar que acha. Minha mãe falou assim, você só fala as coisas que você sabe. Se você não sabe, você fica quieto. Não tem essa de eu acho. Não, porque para mim... Não é isso. Sabe, o conhecimento está estabelecido. Não fui eu que inventei, tem várias coisas, não fui eu que descobri, eu só simplesmente li livros, estava escrito. Pensei a respeito, isso aqui está certo, isso aqui é verdade. Às vezes a gente tem que ler mais de um, né? Hoje em dia é engraçado, até livros são mentirosos. Antigamente não era assim. Antigamente o cara que escrevia um livro era um cara que sabia muito sobre aquilo. Hoje não, hoje é absurdo. Qualquer um, escreveu um livro. Sabe? Tudo. Meu avô falava isso. Bom, então, essas questões de meio ambiente, a gente tem que ficar atento, porque eles usam essas questões, assim, não só como meio ambiente, mas toda questão que comove, sabe? Por quê? Porque aí, se a gente é uma pessoa boa, a gente não quer fazer o mal para ninguém. Então, você vai pensar sempre pela tua cabeça. Eu sou, não, eu quero bem. Então, só que não é assim que funciona. Às vezes a gente tem que pensar, igual quando a gente vai decidir uma lei, quando vai votar, quando vai fazer essas coisas, a gente tem que pensar com a cabeça de quem é mal. Só que às vezes é difícil você se colocar no lugar. Por quê? Porque o cara que é mal, ele não está ele está pensando em se dar bem e atrapalhar os outros. Então, se a gente julga todo mundo sempre por nós, se você é uma pessoa boa, a gente vai se equivocar. A gente tem que imaginar que, eu sou uma pessoa boa, mas eu não garanto aquela pessoa. E aí você vai começar a conseguir perceber coisas, senão não dá certo. E nessa questão de meio ambiente, eles se aproveitam muito disso. Isso eu estou falando só de curiosidade, não tem nada a ver com o negócio aqui das áreas contaminadas para vocês. Mas por quê? Porque tem lugar, assim, você pode chegar mesmo nas negociações de vocês, que vocês podem chegar lá, um cara vem e começa, não, porque aqui eu investiguei, tem aqui uma empresa tal, tem um relatório tal. Se você não atentar, às vezes, não pegar esse material, eu vou chamar uma pessoa que eu confio para dar uma avaliada. Então, os caras fraudam, eles mentem, fazem de tudo. É impressionante. E aí você vai na sua boa fé, vai ser enganado. Mariana, né? Quem que falou? Mariana, olha que engraçado. Mariana, o que saiu na TV? A lama é tóxica. Mentira! A lama não é tóxica. Mas os peixes morreram asfixiados. Entendeu? É igual se você engolir uma moeda. Você não vai morrer porque a moeda é tóxica. A moeda é cheia de metal pesado, mas você não vai morrer. Você vai morrer por quê? Porque vai tapar a tua garganta e você vai morrer asfixiado, mas você não vai morrer intoxicado. E eles fazem isso por quê? Porque tem um monte de gente interessado. Esse caso de Mariana, o que eu vi de gente vindo vender milagres para descontaminar a lama, eu vou tirar. Porque tem um monte de gente que não ganha dinheiro com isso. Aí vinha lá francês, não sei das quantas, vinha americano. Não, eu tenho aqui um jeito de... Que jeito? Agora, se você sabe os conceitos... Olha lá, eu tenho uma garrafinha de água do Rio Doce que fica debaixo da minha mesa. Em 30 dias, a água está limpa. Por quê? Aquilo é lama. Lama é argila em suspensão. Decanta. E a água fica limpa. Agora os caras vêm, não, a água a lama é tóxica. E aí sai professor universitário falando que a lama é tóxica, dão laudo, inclusive. Jornalista, um monte de gente. Não, a lama não é tóxica. O acidente é claro que é trágico, né? Mas o problema não é a lama ser tóxica. O problema é os caras não monitorarem a barragem, sabe? Tem uma série de outros problemas. Agora, você não vai. O maior problema do rio foi a lama depositar ao longo do rio todo, né? Uma quantidade enorme que assoreou o rio. Isso não está escrito em lugar nenhum.
Ninguém falou, olha, o rio está assoreado agora, acabou o rio. Não, os caras, não, a lama é tóxica, não sei o quê. Não sei... Sabe, é conversa. Por isso que a gente tem que saber, decanta, né? Ó. Não é uma coisa simples, você tem que saber coisas assim elementares. É lógica, você tem que pensar, A mais B, A, B, senão não dá, sabe? Porque senão fica só parafernália. E internet, hoje em dia, tem tudo. Daí você entra no Facebook lá, tem todo mundo colocando um monte de coisa. É, mais ou menos isso. Vamos voltar aqui, ó. Olha lá, ó, as áreas contaminadas, né? Então tá aqui, ó. Aqui estão as substâncias que mais contaminam, né? Então, eu não vou falar todas, porque senão vai ter um monte. Mas, eu vou mostrar as que tem nos postos de gasolina, solventes. Aqui, TPH, que são hidrocarbonetos totais, solventes aromáticos, que também vêm da gasolina. Metais. Aí, essa também é boa, dos metais, que volta lá de Mariana, lá também. Vou usar de exemplo. Mariana, a lama é tóxica porque tem metais pesados. Espera aí. Qual que é a pergunta que a gente tem que fazer? Espera aí, esses metais estão em solução? Ou seja, eles estão dissolvidos na água? Não. Então não tem problema nenhum. É igual você beber uma água cheia de areia. Você vai beber areia, vai entrar areia, depois você vai soltar areia para algum lugar. Entendeu? É simples assim. Agora, se tiver em solução, tem problema, você vai se contaminar. Por isso que é igual engolir a moeda. A moeda não vai dissolver no teu estômago. Você vai botar ela para fora, de algum lugar. Os vapores de todos os contaminantes, eles vão evaporando, né? Esse da gasolina também. Então, isso aí que é perigoso. Não sei se já foram em postos de gasolina. Eu, como estou acostumado, eu vou num posto, se está contaminado, eu já sinto o cheiro. Então, às vezes eu chego lá, os caras, não está contaminado aqui, está tudo certinho, eu já sinto o cheiro. Por quê? Tem um composto que chama benzeno, que é horrível sentir aquele cheiro. E aquilo impregna em você, fica no teu nariz, te dá dor de cabeça na hora. Dá um barato ruim, Você chega nesse lugar, você sente na hora, você sente o cheiro, daí você, meu Deus, olha, isso aqui está contaminado, você não precisa nem fazer furo, você já está sentindo o cheiro, está exalando o benzeno. Então, isso aqui é para vocês verem quais substâncias que mais contaminam, né? Então, essas que vão na gasolina, como o nosso grande vilão é os postos de combustível, é a que tem mais disparado. Tem ali o caso dos metais. Só que os metais, por exemplo, eles têm uso industrial. Então, teve uma contaminação de metal muito grande ali na região de Santa Gertrudes. Alguém conhece perto de Rio Claro ali? Onde tem o polo cerâmico. Por quê? No esmalte da cerâmica, utiliza muito desses metais para fazer o esmalte. Onde tem tinta, indústria de tinta, também pode ter esse tipo de contaminação por metais. E aí o problema é se os metais estiverem dissolvidos. Senão, não tem problema nenhum. Bom, aqui, essa é a parte que eu queria chegar, que essa é diretamente de uso para vocês. O que acontece? Como é que eu vou fazer para saber se uma área foi contaminada ou não? Então, vocês lembrem daquelas áreas que tiverem uso industrial, posto de combustível, indústria metalúrgica, indústria de tinta, aterro, cemitério, todas essas áreas já são suspeitas. Então, se cair uma área dessas na mão de vocês, você já, espera aí. E o que vocês podem fazer? Seguir esse roteirinho muito simples, tá? Eu esqueci de botar a fonte, isso aqui é da CETESB, 2003. Isso aqui também está para baixar na internet. Guia para avaliação de contaminação em imóveis. Levantamento do histórico de ocupação do imóvel e da vizinhança. Aquilo que eu estava falando para vocês. O que foi esse lugar? O que aconteceu aí? O que era? O que foi? O que é hoje? Então, inspeção de campo. Você vai lá, né?
olha lá como é que é. Se é uma indústria que está todo mundo lá, os procedimentos seguindo certinho, todo mundo uniformizado e tal, você já vai, né? Ó, pô, acho que os caras têm cuidado. Agora, se você vai lá, vê um negócio todo de qualquer jeito, tudo largado, você já vai ficar atento. Ó, pô, acho que esses caras não seguem os procedimentos adequados. Entrevista. Entrevista é ótimo, né? Eu gosto muito de ir nesses lugares porque você chega e começa a conversar lá com o porteiro, geralmente, que adora bater papo, eles contam tudo para você. E aí já, olha, aqui acontece isso. Bom, vocês que trabalham com imóveis, né, vocês vão lá no edifício, por exemplo. Você começa a conversar com o porteiro, ele conta a vida de todo mundo. Ele fala quem chega tarde, quem chega bêbado, quem não chega, quem... Não fala? Guarda noturno, esses também são bons, é. Então, assim, ó, fonte de informação não falta. Bom, qual a parte aqui a parte que vocês podem fazer é até aqui, ó. Por quê? A partir daqui, ó, já fica uma coisa mais complicada, porque já envolve conhecimento técnico. Por quê, ó? Começa análise de dados. Aí tem que ser alguém que entende do assunto, que conhece, para poder analisar. Ó, a suspeita de contaminação? Não. Aí você consegue lá, ó, obtenção de licença de alvará, gerenciamento do canteiro de obra. A suspeita? Sim. Se vocês suspeitam de... Ó, então, se você veio até aqui, né? A entrevista, viu os procedimentos lá não tão adequados, levantou o histórico da área, daí você, ó, tenho suspeita de estar contaminado. Aí você procura um profissional, investigação confirmatória. Aí que vai começar a brincadeira. Que não... Assim, perto do prejuízo que pode causar, é uma brincadeira barata. É claro que se você chegar e falar assim, ó, eu vou gastar, 100 mil reais para investigar uma área, pô, é bastante dinheiro. Mas se você vai fazer um empreendimento de milhões, não é tanto dinheiro. E é isso que a gente tem que pensar nessas horas. Por quê? Porque senão... Assim, é aquele negócio, igual lá na Petrobras, quando eu trabalhava na Petrobras. Começava a crise, eles cortavam o cafezinho, cortavam até papel higiênico. Tinha época que tinha que levar papel higiênico de casa. Vocês acreditam nisso? Agora lá eu não imagino como esteja, viu? Mas deve estar feio o negócio. Deus me livre e guarde. Ó, eu posso ser preso por outro motivo, mas por conta de roubalheira na Petrobras, não, viu? Agora, Ah, tá bom, já tá. Olha, então você tem que fazer time ali, que eu tenho 2 advogados, estão ali, ó. Eu trouxe os 2 ali, ó. O Luiz André ali, ó, e o Rodrigo. Mas você já está no time, você já viu que você... Aí, ó, o que acontece? Então, a gente não pode querer fazer essas aquilo que chama de economia burra, né? Sabe? A gente tem que saber, ó, quanto eu estou investindo. Igual o caso lá do Barão de Mauá. Era só olhar o histórico da área. O que foi aqui? Ah, foi um aterro da COFAP. Pronto, pelo amor de Deus, vamos fazer uma investigação? E, ó, por sorte, morreu uma pessoa só. Assim, as outras... É que aquele morreu na hora porque teve a explosão, né? As outras pessoas poderiam morrer com o tempo, porque esse é o problema. Essas contaminações, elas são cumulativas no nosso organismo, então você demora um tempo para sofrer aquilo. Vocês já assistiram um filme que chama... com aquela moça bonita lá de Hollywood, a Erin Brockovich, a Julia Roberts. Vocês já assistiram esse filme? Chama... Erin Brockovich. É o nome dela. Erin Brockovich. É muito bom esse filme, porque ele mostra um grande caso de contaminação que teve nos Estados Unidos. Siriana outras coisas, mas também mostra, né, essas coisas da pesada que acontecem por aí. O que acontece nesse Erin Brockovich? Uma indústria contaminava, tinha um monte de gente que fazia uso de água subterrânea, bebiam a água e as pessoas começaram a ter câncer. E foi comprovado que era relacionado à ingestão de água contaminada.
Bom, deu um caso milionário, tiveram que pagar indenização para todo mundo. Só que, quando a gente fala assim, né, pagar indenização, parece que é alguma coisa, né? Mas imagina, se você perde alguém que você gosta, seu filho, tua mulher, mas não é o mínimo, né? Porque o negócio é não ter esse problema. E o que a gente fica chateado hoje é que a gente tem condições de não ter esse problema. Porque a gente já tem conhecimento do que acontece e de como prevenir isso. O que a gente precisa? Precisa ter conscientização das pessoas, que a gente tem que cuidar do próximo, sabe? Tem que cuidar, não é para mim, mas eu vou pensar assim, eu vou fazer um negócio ali, vou ganhar dinheiro, vou embora. A gente parece às vezes que o Brasil está com a mentalidade da colônia ainda, né? E Deus me livre e guarde, não vamos falar esse nome aqui. Senão eles aparecem, hein? Aí eu fico chateado com isso, sabe? Porque a gente tem condições de fazer. O Brasil tem condições de melhorar mesmo. Só depende, vai. E agora está cada vez melhor, né? Só depende da gente querer fazer isso e querer fazer bem feito em tudo, né? Não é só. Então aqui, mais uma vez para vocês. Vocês vão vender um terreno. O que era esse terreno? Está perto de alguma indústria? Porque lembra que eu falei para vocês, lá no comecinho da palestra, a contaminação não é só do local. O vizinho pode contaminar o seu terreno. Teve um caso que a gente trabalhou aqui há pouco tempo atrás, que uma indústria bem longe contaminava o lençol freático, a outra, que estava longe dela, puxava a água por poço e o contaminante começou a chegar lá. Não foi aquele cara que contaminou, mas um cara lá em cima. Só que, mais uma vez, como ele é o proprietário do terreno e o terreno dele, a contaminação está lá de baixo, ele é responsável. A CETESB vai cobrar dele. Tem uma contaminação aí, se vira. O que acontece? Como é que a gente se previne disso? Aí você tem que estudar, falar, olha, está contaminado, mas o processo desse cara aqui, ele não usa esse contaminante, ele não faz isso, ele não faz aquilo. Tem que contratar advogado, tem que contratar técnico. Não é esse cara aqui, é aquele outro. Então, vamos acionar aquele cara lá. E aí é briga judicial. Por quê? Porque a lei nem sempre é justa, né? Eu quando vejo, se a contaminação... Por que o proprietário tem que ser responsável, assim, se nem ele causou? Mas não era... nem sempre é assim, porque às vezes tem um cara lá que ele não fez nada, ele faz tudo certinho, e aí... E nesse negócio da crise hídrica aqui em São Paulo, o que teve de condomínio fazendo poço clandestino, sem autorização, sabe? E é um perigo. Por quê? Porque você pode... Teve um síndico que eu fiquei sabendo que foi processado porque eles autorizaram tudo, fizeram o condomínio, todo mundo foi a favor na hora de fazer o poço. Só que aí começou a puxar água contaminada. Quem que eles foram processar? O síndico. Então, para vocês, essa parte aqui, até as entrevistas vocês conseguem fazer. Então, identificou lá, foi uma indústria. Tem indústria na vizinhança. Você pega um raio de 500 metros, 1 quilômetro, vocês já começam a ficar preocupados. E ver, olha, não sei, hein? Será que... Checa, vê os processos dos caras, inspeção de campo, faz entrevista, conversa, né, com pessoas dali que são funcionários da empresa ou que moram perto do terreno, da vizinhança, e procurem na lista da CETESB e na lista, no caso do município de São Paulo, na lista da prefeitura. A lista da CETESB tem do estado todo. Então, vocês procuram lá por município e por endereço. É só botar o endereço ou razão social do estabelecimento que tiver em cima. Só fazer isso, vocês já vão ter informação do cadastro. Tem áreas que, lógico, como eu mostrei para vocês, lá no começo, aquele gráfico, tem áreas que estão contaminadas, mas a gente ainda não sabe.
Então, isso pode acontecer também. Mas pode ser uma área que já é de conhecimento da CETESB. E aí já vai diminuir bastante os problemas de vocês. Como é que a gente investiga isso, né? Olha lá, ó. Medições de gases. A gente vai com um aparelhinho e mede os gases que estão ali. A gente faz sondagens para reconhecimento geológico e para amostragem do solo. A gente instala posto de monitoramento para coletar água subterrânea. Depois pega esse material e manda para analisar em laboratório. A gente só tem a confirmação de uma contaminação depois da análise química do laboratório. Esses procedimentos que eles são caros. Depois a gente compara com os valores orientadores da CETESB, faz uma caracterização geológica e hidrogeológica do terreno e um relatório desse sempre tem que ter uma RT, que é a anotação de responsabilidade técnica. É esse relatório que a gente protocola na CETESB. Toda vez que você descobre uma contaminação, você tem que avisar a CETESB. Aqui é o pessoal fazendo sondagem. Então, a gente faz uma sondagem no solo, coleta o solo. Ó. Aqui a gente chama isso de liner, que é um tubo de PVC que o solo fica aqui dentro. E esse aqui é um posto de monitoramento. Vocês, quando andam na rua, já devem ter visto vários desses aqui. É parecido. O que pega corrupto é o Moro, né? Aqui, ó, é o posto de monitoramento. Vocês já devem ter passado aí em posto de gasolina, sempre vão ver esses buraquinhos com uma tampinha amarela. Isso é posto de monitoramento. Então, você vai num posto, você olha lá, vê posto de monitoramento, fala assim, ó, isso aí já está contaminado. O que acontece é que quando eles reformam o posto, por exemplo, o cara desativou um posto, vai vender o terreno. O que eles fazem? Eles destroem tudo isso aqui. Então, você chega lá, você olha, ué, tá tudo limpinho. Por cima, né? Aqui, rapidinho, eu já estou acabando, tá, gente? Falta pouco. É só um caso. Isso aqui era um caso, era um posto de gasolina antigo, que na beira de uma rodovia, aqui na Castelo Branco, que o pessoal queria dar uso para ela. Então, o que a gente fez? A gente foi lá. Isso em vermelho aqui são sondagens, que nós coletamos amostras de solo e mandamos analisar. Ó, aqui tem umas 10 sondagens. Dessas 10, só 2 deram um composto chamado naftaleno acima do valor de referência da CETESB. Então, quer dizer, esta área ela estava contaminada, só que ela ficou lá tanto tempo paradinha que o contaminante foi degradando no solo. E isso estava ótimo para a gente. Por quê? O empreendimento que ia fazer aí, ele não ia escavar nada abaixo do lençol freático. Ele ia escavar acima do lençol. Então, ó, o solo não está tão contaminado. Ó, veja, ó, a distância dessa sondagem é só esse trecho. Ó. Então, se eu tiver que destinar alguma coisa para um aterro controlado, é só o material que está por aqui. Ó. A CETESB liberou o uso dessa área. Mas por quê? Porque estava acima do lençol freático a escavação. Isso que está em azul aqui, ó, é tudo posto de monitoramento. Agora, olha só. A água subterrânea, ó o tanto de contaminante. Então, se esse uso fosse escavar abaixo do lençol, se fosse ter algum tipo de uso aqui, que as pessoas pudessem ficar expostas à água, a CETESB não ia liberar. Agora, ó, a água aqui, ó, tá aqui o tal do benzeno, ó. Tem 1.013 microgramas por litro. O padrão da CETESB, para considerar uma área contaminada, é 5. 5 microgramas por litro é contaminado, olha só, tem 1.013. E tem lugar que a gente chega tem 20 mil. Aqui, ó, 8 mil, 3 mil, aqui, ó, 3.500. Isso é uma contaminação que é difícil de tirar, demora um tempo para tirar.
Aqui, ó, é uma outra área também. Isso aqui era uma área do Rodoanel, que o pessoal ia duplicar a marginal. E ó, olha que engraçado, né? Tem área também que a gente pega e tem coisa que a gente não sabe. Por exemplo, esta área era um aterro clandestino. E essa foi o vigia noturno, me contou tudo lá sobre a área. Eu cheguei um dia antes, comecei a conversar com ele me contou tudo. Me contou até quem era o dono. Imagina quem era o dono do aterro clandestino. Um delegado de polícia. Então aí né, vai lá. Quem é que vai lá mexer com o delegado? Ninguém, né? O que aconteceu? Ó? A gente precisava saber aonde estava o aterro com os resíduos e aonde não estava. Aí a gente falou, vamos fazer sondagem, é caro, não é barato. A gente falou, a gente vai ter que fazer um monte de furo aí até achar a contaminação? Até achar onde é? Não. Tem uns métodos que a gente usa, são métodos indiretos, que a gente consegue descobrir isso. Esse aqui é um método que a gente chama eletroresistividade. A gente dá choque na Terra. A gente injeta uma corrente num lugar e no outro a gente mede o quanto está passando de energia elétrica ali. Com isso, a gente mede a resistividade, o quanto de corrente elétrica esse material permite passar. E o material que não está contaminado, ele não deixa passar muita corrente. É esse material aqui em azul. O que está contaminado, ele passa bastante. É o que está em vermelho. Com isso, a gente conseguiu descobrir aonde era a parte de aterro, onde foi depositado os resíduos, e fazer uma caracterização de resíduos e achar o que era contaminado e o que não era contaminado. O que era contaminado, destinado para aterro controlado. O que não era contaminado pode ir para aterro de inerte e pode até ser usado como aterro na própria obra. Quando é material de deposição de resíduo, a gente não recomenda muito que se use para o aterro, porque não é um material homogêneo. Para você ter um aterro bom, você tem que usar um solo homogêneo. E, nesse caso, não era recomendável, a gente não recomendou. Mas a gente conseguiu separar o que tinha contaminação do que não tinha. Depois a gente mandou para o laboratório, fez as análises químicas, só que aí a gente não ficou fazendo um paliteiro aqui de sondagem. A gente falou, não, vamos sondar só aonde tem o material. Por quê? O que acontece também muito? Tem empresa que ela vai vender para você investigação, ela vende furo e posto de monitoramento. O cara vai lá e faz 30 postos de monitoramento. Eu estou cansado de pegar posto de gasolina aqui com 250 metros quadrados, o cara tem 30 poços. Eu falo para o cara, eu resolvo isso daí com meia dúzia. Por quê? O cara vende poço. Aí o cara vai lá, não, tem que fazer um monte de poço aqui. Você pega os estudos americanos, eles fazem meia dúzia, 10 poços no máximo, e resolvem o problema. A gente aprende com eles a fazer isso daí. Porque eles que começaram, eles e os europeus, mas os americanos são os caras assim que tiveram mais preocupações com isso. Eles têm uma agência americana, que é a CETESB deles. Lá não é... claro que tem os órgãos estaduais, mas tem um órgão federal que cuida disso, que é a EPA, Agência Ambiental. Então, isso ajuda também, que está tudo centralizado no lugar. Aqui, como vocês viram, tem a legislação estadual, a legislação federal, a legislação municipal. E como é que elas valem? É sempre a mais restritiva. Então, não adianta assim, ó, aqui a lei estadual permite. Só que aí você vai olhar a lei municipal, não. Qual que manda mais? Falar, não, a do Estado manda mais. Porque é o Estado. Não, aqui é a mais restritiva. Tem um caso que eu quero falar para vocês antes de encerrar, porque essa aqui, acho que... Aqui eu não... Bom, acho que essa é a última. Que é o seguinte, ó. Teve um caso agora aqui que eu trabalhei, a gente está tentando resolver, que era olha só o problema. Minha Casa Minha Vida. Lá em Guaianazes. Os caras liberaram para construir um prédio. Os caras construíram um prédio, 30 apartamentos. A prefeitura liberou, deu toda a autorização, tudo mais. Atrás desse prédio tem um riozinho, um riacho,
um córrego, assim, um fio d'água que corre, e ele deságua lá no córrego Guaianazes, lá embaixo, depois ele vai sair lá no Tietê. Olha o que aconteceu. A prefeitura autorizou. Em volta do cara, todo mundo invadiu. É tudo invadido. Só tem aquele prédio inteiro. O rio só tem água o tempo todo, porque é esgoto que saem das casas, que jogam direto nele. Só tem rato e pulga no lugar. É muito ruim. E o prédio é o único que joga o esgoto na linha da Sabesp. Ele foi autorizado pela prefeitura a fazer aquilo. Só que ele invadiu a área de preservação permanente. Por quê? Tem uma lei, área de preservação permanente, que é o seguinte: 30 metros de... área de preservação permanente, não pode ocupar. Ele recebeu autorização, ocupou. O que está acontecendo agora? Querem demolir o prédio dele. E é possível que façam isso. A probabilidade é grande. A gente só tem uma chance de defesa, porque, como todo mundo ali está irregular, a gente já vem cá, você vai demolir todo mundo? Vai tirar todo mundo? Não, então você não vai tirar esse cara também. Então é só essa chance. Mas esse tipo de problema é um pouco diferente, não é uma área contaminada, mas é um problema relacionado ao meio ambiente que vocês podem ter também. Outro tipo de problema, vocês pegam um terreno cheio de árvore, é encrenca. Por quê? Para você tirar uma árvore, você tem que ter uma autorização. Tem que fazer compensação. Tem compensação que, às vezes, você vai ver é mais cara do que o terreno. Também não pode, porque é área de preservação, porque se tiver água, é área de preservação. Também. A espécie nativa, então, daí você está ferrado. Se estiver na lista, então, de extinção, aí é um problema. Então, é claro que a gente tem que ter essa preocupação com preservação, mas a gente não pode ser xiita assim, a ponto disso atrapalhar o desenvolvimento do ser humano. O que acontece? Na Europa, os caras restringiram tanto a legislação ambiental que eles começaram a flexibilizar, porque começou a ter problema. Veja só, lá não podia mais ter mineração. Eles iam minerar onde? Na África, no Brasil, na América do Sul, em todo quanto é lugar. O que acontece com isso? Os caras começaram a ter déficit na balança comercial, porque você tem que importar daí. E lá tem bastante recurso mineral, só que não pode porque a lei não permite. Aí agora eles estão, eles estão repensando essas coisas. Então, para finalizar, eu queria só deixar isso para vocês, que é isso. A gente tem que procurar essas informações. Aqui vai ficar, vamos ver aqui para acabar jogo. Aqui, essa daqui, é só mais uma sessão da contaminação, mostrando em sessão, né, onde está o material contaminado e onde não está. Para finalizar, tá aqui o nosso Brasil, né? Não é bonito pra caramba? Olha quanta água tem aqui, ó. Tem rio que não acaba mais. Não, ela não vai voltar. Não, para de falar isso, para de chamar. Aqui, ó. Tá aqui meu e-mail, carlostomba@ambiens.com.br. Tá aqui o telefone, ó, 38315736. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem ligar lá, podem me procurar, podem escrever para mim, eu respondo. Às vezes não respondo o dia porque eu viajo bastante, mas eu respondo. Acho que é isso. A gente tem que procurar ter essas informações para poder fazer as coisas bem feitas, para a gente não ter dor de cabeça, não prejudicar os outros, não prejudicar nós mesmos e melhorar o nosso país, que está precisando. Então, muito obrigado pela atenção de vocês.